Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. Lá na sexta-feira à tarde, depois aqui do nosso balanço geral, começou a pipocar nos nossos grupos de WhatsApp aqui uma série de imagens, de fotos, de vídeos, de situações bem complicadas que estão acontecendo em um colégio aqui de Cascavel. É uma situação que impressiona pais, que preocupa a comunidade escolar. Por exemplo, pode ser inofensivo para muitos, mas o aluno levar lá, baralho para a sala de aula, para o colégio, isso está trazendo problemas. Mas não só isso, uma série de situações, como eu falei agora, tem acontecido e que eu vou deixar para a Daiane relatar o que é que está acontecendo. Essa foi uma demanda que nós recebemos por parte aí dos nossos telespectadores, uma preocupação também por parte da diretoria e que aí nós vamos mostrar para tentar entender de quem é a responsabilidade, o que pode ser feito para evitar esse tipo de ação dentro dos colégios, né, Daiane? Qual é o colégio que você está? Boa tarde. Olá, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão ligados na tela do Balanço Geral. Nós estamos no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, aqui em Cascavel. Este colégio que nos últimos dias, tem sido tão assim visto pela população de uma maneira negativa, porque diversas imagens que foram registradas aqui dentro da unidade escolar têm repercutido na internet. Nós também recebemos diversas demandas, por parte de pais, de responsáveis, até mesmo de alunos a respeito deste assunto. São diversos registros, viu, Valdinei? Alguns que mostram assim cenas, muito lamentáveis, como por exemplo fezes dentro de alguns espaços, laboratórios aqui da instituição, alunos jogando truco dentro da unidade, jogo de cartas aqui dentro da unidade, além de muitos outros flagrantes e registros que nós conversamos com alunos na manhã de hoje para entender um pouco melhor de como que é a rotina aqui dentro da escola, aqui dentro do colégio. Os alunos relataram para a nossa equipe, Valdinei, que muitos desses flagrantes foram vistos por eles, muitos até mesmo têm medo, de denunciar para a direção, mas de algumas cenas a direção já está ciente, o Núcleo de Educação de Cascavel também já está ciente e tem tomado medidas, tem tomado providências. A gente também ouviu pais a respeito deste assunto e vamos conferir agora na reportagem. As cenas chocam e causam indignação nos próprios alunos. É uma situação bem porca, os alunos fazem xixi assim no chão, jogam papel higiênico pelo banheiro, a gente vê muitos alunos fumando dentro de sala de aula. Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, eles carregam pó dentro da sala. Os flagrantes que viralizaram nas redes sociais foram feitos dentro de um colégio estadual de Cascavel. É possível ver estudantes jogando cartas no meio do período de aulas, preservativos jogados no pátio e até fezes no chão dos laboratórios. As imagens registradas no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira geraram espanto e preocupação de pais, professores e dos próprios estudantes. É comum, então, alunos que são menores fumando dentro das salas? Sim, as professoras não deixam, mas eles fazem só para aparecer, talvez, ou só para se divertirem mesmo. O truco, sim, todo recreio tem uma gritaria. Além dessas imagens que repercutiram aí nos últimos dias, conforme os alunos, é muito comum dentro e fora da unidade o uso dos cigarros eletrônicos. Muitos não denunciam por medo das consequências. Os alunos fumando dentro da escola. É comum essa prática? Tem vários, tem todo dia ali. Não cheguei a falar por conta de medo, Às vezes vão achar ruim a gente tá denunciando. Vocês se sentem inseguros em comunicar à direção quando veem esse tipo de atitude? Isso. Dá um pouco de medo dos outros alunos virem brigar com a gente. Os pais irresponsáveis vivem a insegurança de deixar os adolescentes no colégio. Eu acho ridículo isso, tem que investigar mesmo para ver o que está acontecendo. Não sei qual horário que foi, se foi à noite de repente, que às vezes é o pessoal da noite mesmo, para ver o que está acontecendo mesmo. Não me sinto segura não, porque pode acontecer qualquer coisa, É influenciado também, pode ser influenciado, porque você sabe, são crianças ainda. Todas as atitudes eu acho totalmente errado,
Eu acho que o colégio onde você vem para estudar não tem que ter esse tipo de atitude. Eu acho que quem fica responsável pelo colégio tem que ter gente que esteja gerenciando e rodando dentro do colégio para que isso não aconteça. O Núcleo de Educação recebeu as denúncias e afirma que vai agir de maneira mais rigorosa para garantir que as regras sejam cumpridas. É proibido o uso de qualquer material que não seja pedagógico. Então a gente pede que os pais também verifiquem o material de seus filhos, acompanhem, porque dentro da escola existe sim as proibições, existe todo um acompanhamento, orientação. Quando acontece algum fato de usar um material ou até mesmo baralho, que for, é retido, é orientado, é conversado com a família. Pais e alunos cobram para que a escola seja novamente um espaço seguro para estudar. Cobrar mudanças da diretoria em relação a isso daí, porque eles têm que tomar atitude e fazer com que isso não aconteça mais, né? Uma atenção melhor, porque parece que eles deixam a desejar, né? E aí, pai e mãe, qual é o seu posicionamento? Ou você que é um profissional da educação, você que conhece de educação, qual a sua opinião em torno dessa situação que a gente está mostrando aqui? Essas imagens, como a Dani falou, e ela vai voltar aqui já para dar continuidade, ela vai mostrar outras situações lá do Colégio Eleodoro para nós, mas são situações que estão acontecendo na rotina, no dia a dia. Nós não mencionamos, mas há vídeos de alunos, adolescentes fazendo sexo, mantendo relações sexuais em pleno colégio. Há toda essa questão da falta de respeito com o bem público, com a estrutura pública. Onde é que está a falha? Quem é que está falhando? É a direção da escola, que está sendo talvez conivente ou não está pesando como deveria a sua autoridade? É falta de consciência, é falta de um papo reto com os alunos, com os filhos lá em casa? Será que é o meio que está influenciando? Você tem condições de participar com a gente para debater esse assunto? Manda lá o seu recado, 991 37 2970. E outra coisa, alguns pais e professores dizem, porque há essa rotatividade também, né, essa atividade em outros colégios, alguns professores dizendo que esse não é um caso isolado. Isso não está acontecendo só no Eleodoro, não. Em outros colégios também estão enfrentando, a direção está enfrentando esse mesmo problema. Eu falava aqui do problema, eu vou voltar com a Daiane enquanto você participa com a gente. Daqui a pouco eu vou ver as mensagens, as participações que vão chegar pelo nosso WhatsApp. Mas, Daiane, o que você queria mostrar para nós aí? Quero trazer a resposta da direção. A gente está aqui no colégio e a diretora, a prof. Juliana, ela vai atender a gente agora, Valdinei, para mostrar outros registros. Eu vou pedir, antes de conversar com a Ju, para o Maicon mostrar para a gente tudo que tem aqui. Olha só, Valdinei, bombinhas, faca, fósforo. Aqui a gente tem um formato, né, de um canivete, uma faca caseira, fones de ouvido, muitos cigarros eletrônicos, baralhos, olha, jogos, né, para cartas aqui, mais cigarros eletrônicos. Aqui dentro tem outros itens também iguais a esses, camisetas de time, bonés, tudo que é proibido no ambiente escolar, até mesmo um aparelho celular, olha aqui, e não sei nem dizer o que é isso, mas uns formatos assim bem, olha, canivetes, tudo isso foi flagrado pelos professores dentro do ambiente escolar. E a direção interviu, a direção agiu. Nós estamos aqui, Valdinei, ao lado da diretora, a professora Juliana, ela que vai conversar com a gente. Isso aqui não é nem metade, né, diretora, dos itens que vocês aprenderam somente este ano, né? Boa tarde. Boa tarde. Isso. Aqui estão só alguns, né, dos objetos, sendo que grande parte deles, ao ser convocados os responsáveis, que tomam ciência da situação, e é feito o registro em ata. A gente tem aqui também, né, os livros atas. Todas as vezes que essas situações acontecem e que chegam à ciência, né, da direção, prontamente fazemos a convocação, os registros, chamamos os pais, orientamos, advertimos os estudantes também e seus responsáveis. O que consta, tudo registrado aqui nos livros atas. Só este ano são mais de 200 registros. Então, esses daqui são só alguns dos objetos, né, tirados durante esse período aqui.
Diretora, nós tivemos nos últimos dias aí muitas imagens que repercutiram, né? Questão ali de fezes dentro de alguns espaços escolares, a questão também ali de uso, né, do cigarro eletrônico, alguns que dizem que tem também o uso de drogas aqui dentro. Enfim, vocês têm ciência dessas denúncias, desses flagrantes? De que maneira que vocês estão agindo, até mesmo para dar uma resposta, né, para os pais que estão preocupados? Vocês estão intervindo, vocês estão agindo de alguma maneira com relação a esses registros, a essas denúncias? Sim, alguns fatos a gente só tomou ciência mesmo após a veiculação, né, na imprensa, como a questão das drogas. Aconteceu um fato que foi comunicado à direção no início do ano, o qual foi tomado providência, foi chamada a patrulha escolar, foi feito termo circunstanciado, encaminhada à delegacia, o menor que estava portando. Para além desse fato, com relação a drogas, a gente não chegou até o conhecimento da direção. Com relação ao cigarro eletrônico, temos sim, como, né, a gente pode ver aqui, essas situações bem comuns, sim, no dia a dia da escola, e diariamente agimos, né, para que isso não seja reincidente, né, por parte dos alunos e que não venha a acontecer. Promovemos palestras, temos ações educativas, cartazes pela escola com relação à proibição do uso do cigarro, dos jogos. Com relação ao fato das fezes, posso falar que foi um ato isolado, né? Foi um acontecimento e foi isolado, um ato de vandalismo realmente, em que não foi possível identificar, né, o autor, porém redobramos os cuidados, né, com relação a esses espaços e também estamos ampliando, né, uma das ações, das medidas aí, a ampliação da cobertura por câmeras de segurança, né? No momento nós temos 48 câmeras e estamos ampliando para que cada sala de aula tenha também uma câmera, né, de segurança para além dos demais espaços coletivos. Diretora, onde que está a falha, tendo em vista que nós temos esses flagrantes e que, conforme os alunos conversaram com a gente, né, é comum, por exemplo, a utilização dos cigarros eletrônicos dentro do espaço. Onde está a falha? Eu vejo assim que todos somos responsáveis, né? O Colégio Eleodoro, ele conta com uma equipe diretiva de 3 diretores, 8 pedagogos que atuam nos 3 turnos, mais de 100 professores, muitos funcionários administrativos, de limpeza. Então, assim, internamente, eu penso que todos somos responsáveis, né? Só a direção não consegue estar em todos os espaços do colégio ao mesmo tempo. Então, a gente conta, né, com o apoio de todos os profissionais que aqui trabalham para nos auxiliar na garantia do cumprimento do regimento escolar, bem como dos pais também na orientação aos seus filhos com relação ao cumprimento do regimento escolar e também as outras situações de convívio mesmo social, que incluem a proibição do uso do cigarro eletrônico ou de qualquer outro tipo de cigarro, de drogas, seja dentro do espaço escolar ou fora do espaço escolar também. Prof, a gente agradece a sua participação, diretora Juliana, que acolheu a nossa equipe, trouxe esses relatos, né, e o que a direção tem feito. Mas pelos flagrantes aqui, ela me dizia, viu, Valdirei, que isso aqui, ó, tem muito mais. É o triplo de apreensões e que a maioria é cigarro eletrônico que é apreendido e não é devolvido pela direção, afinal, nem é liberado, né, essa utilização por parte da Anvisa. Tá aí, então, Valdinei, esse registro aqui do Colégio Eleodoro, que é a situação vivida aqui pela direção, não só do Eleodoro, né? Outros colégios de Cascavel também enfrentando essa mesma dificuldade. Eu volto aí com você. Olha, como a Daiane mostrou, o Maicon Pellegrino mostrou para nós nas imagens, gente, a camisa de time, o boné, isso é rotina, né? Em várias instituições de ensino, a gente sabe que a exigência é você tem que estar com o uniforme. Isso passa de alguma forma uma orientação ali, uma apreensão, uma conversa com os pais, ok, resolve. Agora você vê um cachimbo para a utilização de drogas, você vê um cachimbo desmontável ali, foi apreendido com alunos, a gente está falando de adolescentes, a gente está falando de pré-adolescentes, a gente está falando de alunos que muitas vezes não têm muita consciência, apesar de, né, estarem sendo orientados diariamente, seja pelas redes sociais, seja pela imprensa, seja pelo colégio, mas principalmente em casa. Em tese a gente pensa que não, mas são alunos, são adolescentes que estão recebendo a informação. E aí quando você vê um cachimbo, quando você vê faca, quando você vê canivete,
Aí te assusta. Aí você pergunta ao pai e à mãe que sabe do comportamento que tem o seu filho, de saber que ele de alguma forma está exposto a isso também. E quantos foram os casos que nós já mostramos de violência absurda, extrema, dentro das escolas, dentro de sala de aula, de alunos armados que entram, agridem e até matam colegas. É disso que nós estamos falando. É da gravidade disso que nós precisamos discutir aqui. O boné, ele vai ficar em segundo plano. O cigarro eletrônico, uma outra situação. Como isso tudo entra dentro da escola, mas muito mais, como isso é utilizado dentro da escola. É isso que não dá para entender. Segura aí, Daiane, porque eu tenho mensagem, eu chamei o pessoal para participar, agora meio-dia, 23 minutos. A Marlene, ela é de Francisco Beltrão. Sobre a escola de Cascavel, os pais não estão nem aí com os filhos. Educação vem de casa. Não é professor que tem que buscar, que tem que educar. Fala sério. O desabafo aqui da Marlene, o pessoal de Francisco Beltrão. Paulo é outro telespectador nosso que mandou recado. O problema começa na legislação, que passa a mão na cabeça de todos os jovens e não podem ser aplicado nenhum castigo mais. E os pais também estão cada dia cuidando menos dos filhos, deixando eles fazerem tudo o que querem. Recado do Paulo. Outra mensagem aqui que chega é do Odair, de Ouro Verde. Com certeza a direção deveria ser mais rigorosa. Os pais deveriam ser mais responsáveis com seus filhos. Obrigado, Ouro Verde, Odair. Outra mensagem que chega para nós aqui. Vai chegar? Tá aqui, ó. O meu nome é Nelson e eu tenho uma sobrinha que estuda aí. Ela está apavorada. Nós ouvimos isso dos próprios alunos. Os próprios alunos que têm acompanhado essa rotina aqui e reclamado. E qual é o sentimento? Sentimento de impotência. Nós vimos nas entrevistas. O papo que você bateu com os alunos tinha essa pegada mesmo, né, Daiane? Isso está acontecendo já faz muito tempo. E a gente está aqui à mercê. E quando a gente fala isso, é daquele aluno que não quer participar, que não quer seguir esse caminho, né, Daiane? Isso mesmo, os alunos, eles relataram pra gente esse medo, né? Porque como vocês viram na imagem, né, são muitos os cigarros, olha, o Maicon vai até frisar pra gente, cigarros eletrônicos, bombas, facas, né, Valdinei, dentro das mochilas de alguns alunos. E eles relataram justamente esse medo de ver o aluno fumando o cigarro, usando o cigarro dentro da sala e relatar para o professor e depois eles serem penalizados, eles sofrerem as consequências por parte desses alunos, que muitos, olha, andam com armas, né? As facas, armas brancas aqui. E a diretora, enquanto a gente ouvia os relatos aí, as mensagens, ela contava para mim assim, Valdinei, a dificuldade que eles estão tendo com os pais, porque tem muito pai brigando com a direção, Valdinei, até parece piada, para que a direção entregue o pod, né, o cigarro eletrônico, que foi ele que pagou. É isso, diretora? Isso. Então, essa é uma das dificuldades que a gente também tem enfrentando, porque de nada assim, a nossa função aqui é garantir o ambiente seguro, né, para que os estudantes venham realmente para estudar. Porém, eles vêm de casa para o colégio, portando todos esses objetos, né, que é proibida a comercialização, falando, né, propriamente aí do cigarro eletrônico, é proibida até a comercialização. Então, quando a gente chama os pais, muitas vezes, né, não generalizando, para tomar ciência, né, da situação ocorrida envolvendo seu filho, seu responsável ali, eles ficam bravos com a gente porque estão saindo do trabalho por causa disso, tem que vir até a escola e muitas vezes pedem e querem que a gente devolva o objeto, né? Porque custou caro, porque foi ele que comprou, porque o objeto é de um amigo e custa caro, senão ele vai ter que arcar com, né, com o valor da reposição desse objeto para o colega. Então, a gente tem aí essa dificuldade também, né? Então, a gente gostaria de pedir para que os pais orientem bem seus filhos, para que não utilizem, seja fora, né, do ambiente escolar, pensando que já é algo ilegal, não é, né, legalizada aí a comercialização. Então, até reforçando aí com relação aos malefícios, né, para a saúde e reforçando também a questão da proibição de qualquer tipo de cigarro eletrônico, enfim, dentro do espaço do colégio. Então, que nem tragam para o colégio, né? Porque, principalmente se tratando de um produto que é ilegal a comercialização, a gente não tem a obrigação nenhuma de devolver porque não tem a nota fiscal.
Beleza, Juliana, obrigada mais uma vez. Tá, então, né, Valdinei, a dificuldade relatada pela direção da escola, eles fazem essas chamadas de batidas aí mesmo, né, nas bolsas aí dos adolescentes para aprender os itens ilegais, mas eles sentem essa dificuldade aí por parte dos pais, na educação mesmo de casa, como disse o nosso telespectador há pouco aí na mensagem, Valdinei. É grave, grave. O pior é que, Daiane, é o seguinte, se a gente ficar com esse assunto aqui mais tempo, a gente vai descobrindo coisas ainda mais absurdas. Um pai e uma mãe ter coragem de reivindicar a escola, a direção da escola, que devolva o cigarro eletrônico utilizado para o filho. Ou seja, responsabilidade zero com relação ao que é lei, responsabilidade zero com o que é saúde do seu filho, porque ele está inalando uma droga, ele está inalando um produto químico altamente agressivo para o organismo do seu filho. Aí a gente chega a imaginar, Daiane, que seja assim, ó, não tenho paciência, não tenho como cuidar, que se vire, faça o que quiser. O problema, meu amigo, quando você fala isso, faça o que quiser, ele está fazendo coisa que está agredindo, coisa que está tomando atitudes, tendo ações aí, que acaba influenciando negativamente o meio que ele está vivendo. Ou seja, trazendo dor de cabeça para os outros integrantes da sociedade. A Marili, a educação e a cultura vêm de casa e o conteúdo dela demonstra o meio em que esses alunos vivem. Triste a situação do Colégio Eleodoro, é isso que a gente acabou de dizer. Se o pai e uma mãe têm coragem de reivindicar um cigarro eletrônico que foi apreendido dentro da escola, um local proibido, para o filho possivelmente menor de idade, e ele reivindicar isso, aí não sei onde é que nós vamos parar. Marili, obrigado. Dorvalina do Interlagos, boa tarde, Valdinei. O que está acontecendo com esses jovens? Rebeldia total, misericórdia. Eles não têm mais respeito com os professores. É o que a gente tem notado. 991-37-2970. Tem mais uma participação aqui da Aline. Boa tarde, Valdinei. Tudo bem? Tudo bem, Aline. Valdinei, sou professora. Atenção aqui. É uma professora que está falando agora, hein? Sou professora de educação infantil e penso que a grande parte da culpa de tudo isso é dos pais. Eu atendo crianças de 13 e 4 anos e vejo que os pais não têm mais controle das crianças nessa idade. Imagina quando estão maiores, como esse caso. Não há mais diálogo entre as famílias. Os pais nem veem os seus filhos saindo de casa, nem mesmo estão cientes do que os mesmos estão levando em suas mochilas. Pronto. Basicamente, a Aline acabou de resumir o sentimento, inclusive, da diretora Juliana e de outros pais que estão preocupados com essa realidade. É um assunto polêmico, claro, você viu aí a participação, a interação dos nossos telespectadores repercutindo este tema. A gente pode voltar porque a gente acredita que a partir de agora, e esse é o objetivo de mostrarmos esse assunto aqui, de abordarmos isso com tanta clareza, explicando para você o que está acontecendo, que ações em outros colégios possam ser realizadas para que a gente impeça, que esses alunos percam o controle, percam o respeito, percam a essência do que é estar numa sala de aula, do que é esse ambiente. Então, núcleo de educação aqui de Cascavel, da nossa região, obviamente, precisa agir urgentemente para tentar coibir essas ações. Estamos de olho, obviamente, contando sempre com aquilo que você pode agregar, seja num comentário, seja numa sugestão, num exemplo que nós possamos abordar aqui nos nossos jornais. E muito obrigado aos pais que se mostraram preocupados também e que pediram para que nós levantássemos esse tema. Obrigado mesmo.